On your dad. Hey there, son, don't be sad, don't be sad. Hey there, you need some lullabies. Olá pessoal, bem-vindos ao 50º vídeo do canal História Recente. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que apoiou o canal, se inscrevendo, divulgando, compartilhando, comentando, né, ajudando com ideias. Tem o Wagner também que ajudou lá no começo a criar aí um pouco de identidade visual, um pouco das ideias para o canal. Então muito obrigado para todo mundo, ok? Hoje nós vamos dar continuidade, e já está ficando até um pouco cansativo, né? Se a gente for fazer toda a crítica possível ao documentário ou ao docu-panfletário Brasil 1964, Entre Armas e Livros, a gente vai acabar se cansando mesmo. Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer um pequeno desvio para trabalhar com um tópico que eles se baseiam num livro, que é esse livro aqui, né, que eu estou mostrando aí para vocês. Que faz alguma coisa que eles colocam como grandes revelações de um segredo absoluto que existiria, que comprovaria todas as teses deles sobre o sentido, o significado que a gente pode dar ao golpe de 64 e à ditadura militar. No final das contas, o que se faz é uma tentativa de reabilitação, uma tentativa de justificação do regime a partir desses dados novos que esses pesquisadores trouxeram. Há uns 4 anos atrás começou a correr, né, nos sites de direita essa história sobre documentos secretos, sobre documentos do Serviço Secreto de Espionagem da antiga Tchecoslováquia, que, para quem não lembra, fazia parte do bloco comunista do leste europeu, da Cortina de Ferro, e esses documentos mudariam completamente a visão que a história tem hoje sobre a ditadura iniciada em 1964. Não é outro o tom do prefácio, né, que o nosso grande amigo Conde Olaf faz sobre o livro, né? Então esse prefácio aqui é feito pelo Olavo de Carvalho, e é esse o tom que ele dá. Eu acho que merece um vídeo à parte a gente refutar é termo, desculpa, né, termo teenager aí para as discussões que acontecem, que envolvem algum ponto de política, de historiografia, de filosofia, etc. E o pessoal fala, vou refutar. Não, a coisa não é assim, né? O debate ele é muito mais amplo, o debate é muito mais profundo, não tem essa de refutar. Eu acho que, né, refutar é o jeito chique de você falar lacrar, e quem quer ficar fazendo lacração, quem quer ficar fazendo esse tipo de tom do debate não chega muito longe. Geralmente confirma a própria ideia, se tranca no próprio quarto, convence as paredes em volta e vai dormir tranquilo, sabendo no fundo que não é bem nada daquilo. Toca Raul. Esse livro de 2017, ele cumpre, como eu já falei, um papel muito importante no documentário do 1964, Entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo, porque a ampla pesquisa que os autores fizeram dá uma credibilidade documental ao discurso de que o Brasil podia ter sim ter se tornado um país comunista, ou seja, de que os temores dos militares e de outros grupos que fizeram o golpe eram justificados. Os interessados em história, mas que não são especialistas, não conhecem muito do método histórico, da técnica do trabalho com o documento, eles acabam tendendo a se convencer com a simples apresentação de alguns documentos, principalmente se for documento secreto que estava restrito de um país, né, razoavelmente remoto para a gente. Parece que de repente você encontrou a arca perdida que faz com que todas as suas ideias passem a ter documentação, passem a ter significado. Só que o historiador já vai pensar isso de uma outra maneira. E uma das funções desse canal, uma das ideias desse canal, é permitir que as pessoas somem as suas reflexões e as suas ideias aquilo que a técnica, que o método, que a experiência, que a prática do historiador tem para oferecer nesse tipo de reflexão.
E no final das contas, né, quando tudo parece assim, que agora tudo se encaixou, agora tudo faz sentido, agora a minha vida faz sentido, eu posso apoiar o Bolsonaro tranquilo, porque tem uma fonte documental que diz que aquilo que ele fala que é certo sobre o passado realmente está colocado. Quando parece que está, né, que tá encaixando tudo, o papel do historiador é sempre fazer análise crítica, não importa se a gente vai dar spoiler, se a gente vai colocar água na cerveja tcheca dos outros, né, desmanchar a rodinha, ser o estraga-prazeres. Eu sinto muito, né, a função do historiador é sempre dizer e sempre demonstrar que não é bem isso, que as coisas não são bem assim, que a gente não é conclusivo nunca, né? A gente tem o estágio atual do conhecimento, mas a gente achar que a gente pode pontificar verdade sobre alguma coisa, não é por aí. Os próprios autores, na epígrafe, ao longo da obra, eles apontam isso, apontam essa ideia de que eles não estão trazendo verdade absoluta, eles estão trazendo uma documentação que coloca um outro olhar sobre a discussão que tradicionalmente tem sido feita com base em fontes locais, né, em fontes brasileiras, e a gente começa a ter alguma informação sobre fontes norte-americanas que começam a ser retiradas, né, do sigilo que elas tinham sido colocadas. Então há um tateamento em relação às coisas que aconteceram, só lógico que muita coisa a gente já conhece e já tem ideia por fonte indireta, falta só a comprovação. E agora o pessoal abriu um caminho interessante no que se refere às fontes do bloco soviético, né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Só que não é isso que fecha a discussão, não é isso que muda em definitivo o tom, a avaliação, o significado da discussão. Bom, dito isso, acho que já ficou claro que eu reconheço que tem um mérito que não se pode tirar desse trabalho, que é trazer à tona uma documentação sobre o período que não tinha sido considerada ainda. Não tinha sido considerada porque as pessoas não conheciam, porque era secreta, porque a gente tem poucas relações culturais, né, com os países do leste europeu. E aí, no caso, os autores tiveram esse mérito de como eles têm relações, né, pessoais, de origem étnica, nacional, etc., com o leste europeu, eles puderam fazer essa ponte. Quem dera nós pudéssemos ter acesso a todos os documentos brasileiros e todos os documentos norte-americanos sobre o assunto. Né? A vantagem que você tem nessa documentação é que a Tchecoslováquia colapsou, o país dividiu no meio e os arquivos ficaram na mão de quem era completamente contrário, que era completamente oposição àquilo que, né, a polícia secreta, que o serviço de espionagem tcheco, ou melhor, tchecoslovaco faziam. Outro ponto interessante que a gente tem que reconhecer é que os autores, na introdução, eles fazem uma consideração geral em que eles se posicionam politicamente, né? Embora eles não deixem isso absolutamente explícito, um bom leitor sabe perceber que eles estão lendo aqueles documentos de um ponto de vista que é o ponto de vista da democracia liberal, de inspiração norte-americana, e que eles são pessoas completamente contrárias, são oposicionistas, são negadores completos de qualquer possibilidade, de qualquer ponto positivo que houvesse no passado comunista da República Tcheca, da Eslováquia, etc. Então, isso deixa bem claro para o leitor. Eles estão partindo do ponto de que o leitor pode partir do ponto, pode andar sabendo que são pessoas que têm uma tendência política. Assim eu posso controlar as afirmações que eles constroem. Então nisso também é outro aspecto que tá perfeito, né? Que também é muito positivo. Então a gente tem algumas grandes perguntas a fazer para essa documentação, para esse livro, e que vão se desdobrar em alguns tópicos. Né? Então a primeira grande pergunta que um historiador tem que fazer, ou que qualquer interessado em história, que está interessado seriamente em história, não só em confirmar seus pontos de vista, tem para fazer, que é: até que ponto esse documento é confiável? Em historiografia, né, em método histórico, a gente vai chamar isso, é uma discussão lá do século XIX, já quando se começou a construir a história como ciência, como nós a conhecemos hoje, de análise interna e análise externa do documento. Por um tempo essas coisas acabaram meio que saindo de moda, né? Muitos historiadores deixaram isso para trás, diziam que não, tudo é discurso, não sei lá o quê, mas o fato é que quando você passa a ter essas confrontações de visão, e essas confrontações muitas vezes colocam em risco vida e morte, colocam em risco ditadura, colocam em risco democracia, né, colocam várias coisas da nossa vida em risco, a gente, né, começa a lembrar um pouco dessas coisas clássicas aí do método histórico. Então a gente tem que pensar em fazer a análise interna e a análise externa do documento que foi encontrado. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui.
né? Primeiro, as condições nas quais esse documento é encontrado, as condições nas quais esse documento é apropriado, o contexto no qual ele se insere, que seriam mais aí algumas coisas da análise externa, e algumas coisas do que o próprio documento diz que são coisas da análise interna, que talvez a gente deixe aí para outras oportunidades, porque senão esse vídeo vai acabar ficando aí com 2, 3 pílulas de duração, e a gente sabe que vídeo muito longo as pessoas não assistem, né? Então a gente provavelmente vai voltar a esse tema mais para frente. Então, uma coisa que a gente tem que verificar é que se os pesquisadores já disseram a que eles veem, quer dizer, o que eles pensam em termos políticos, será que não tem na abordagem desses documentos um viés de confirmação dos pesquisadores nas análises que eles fazem sobre? Quer dizer, o que eles estão procurando? Eles estão procurando elementos para mostrar o quão terrível que era o comunismo na Tchecoslováquia e quão terrível que era a espionagem no Brasil, né, que eles faziam, e como que aquele regime militar que eles acabam defendendo, né? Porque eles são associados com o Brasil Paralelo, são associados com o Olavo de Carvalho. Então, de certa forma, se defende o regime militar, não como uma coisa perfeita, como, lógico, é uma coisa que não se sustentaria, dizer que foi uma maravilha o regime militar, nenhum regime é uma maravilha, mas eles acabam justificando, sim, eles acabam validando, legitimando o regime por conta do perigo comunista. Então, esse é o olhar com o qual eles olham os documentos. A nossa pergunta é, será que isso não faz com que eles acabem selecionando documentos que querem fortalecer essas teses? Será que eles não estão traduzindo os documentos de modo, né, a favorecer esse ponto de vista? Então, olha que interessante, né? Eles estão querendo juntar documentos para destruir uma visão que os historiadores no Brasil construíram sobre o regime de 64, porque eles partem da ideia de que isso que a historiografia fez no Brasil ao longo de 30, 40, 50 anos de pesquisa não vale porque os historiadores seriam de esquerda. Será que os historiadores são mesmo de esquerda? Eu vou dizer para vocês, não posso dizer que os historiadores são de esquerda. O que eu posso dizer é que muitos historiadores são de esquerda, né? Só que eu não sei qual que é essa proporção. Você não sabe, ninguém sabe qual que é essa proporção de quantos historiadores são de esquerda, quantos são de direita, quantos são de centro, quantos não estão nem aí, né? A gente não tem uma pesquisa para demonstrar isso. Então eu não posso falar, olha, existem historiadores de esquerda e transformar essa frase em os historiadores são de esquerda. Não, é uma afirmação que eu não posso fazer se eu tenho um pouco de seriedade, um pouco de rigor metodológico. Eu posso reconhecer que sim, existem historiadores de esquerda, sim, existem historiadores de direita, sim, existem historiadores de centro e também existem historiadores que não estão nem um pouco interessados em discussão política. E acho que isso é que as pessoas têm que entender, né? Não dá para você pegar uma parte e dizer que essa parte é o todo. Por exemplo, a gente tem vários historiadores de direita, como por exemplo, em Londrina, um colega do departamento de História da Universidade Estadual de Londrina simplesmente passou o vídeo, né, em 1964, entre armas e livros, para os alunos dele. Isso gerou uma discussão, gerou um bafafá e etc. Mas o cara está lá, é o sujeito que está colocando esse material e se baseando nesse material. Você tem ali numa cidade próxima, que é Maringá, né, na Universidade Estadual de Maringá, pelo menos 2 colegas, né, um senhor e uma moça, que escreveram um livro revisionista sobre 64, dizendo, olha, nada disso presta, isso que eu acabei de falar, né, dizendo, olha, nada do que foi feito presta porque foi feito pela esquerda, nós vamos fazer um livro que vai falar, né, uma outra visão, eu ia dizer assim, a verdade, né, mas vai dar uma outra visão sobre 64, isenta das questões da esquerda, quer dizer, também enviesado à direita, né? Qual que é o problema do historiador ser de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou muito pelo contrário, não está nem aí para isso? Não tem problema nenhum, gente, né? Os historiadores são pessoas. Não existe um jeito de você tirar o seu cérebro, tirar a sua formação, tirar a sua memória, pendurar no cabide, para daí você entrar no gabinete para construir historiografia. Isso não existe. O que existe é que pessoas que têm uma formação profissional em história aprendem, não quer dizer que todo mundo pratica, mas aprendem a lidar com a sua própria opinião e garantir que ela não inviabilize as suas conclusões e as suas contribuições para a parte da história que você está estudando. Nós somos, né, nós que somos formados em história, somos educados a não tolerar panfleto dentro da academia. Né? Por mais que a gente fora da academia ou numa condição que a gente não está produzindo conhecimento, a gente esteja engajado em alguma causa, qualquer causa, e ali, como todo militante, né, de uma causa ecológica, política, social, você
panfleta, quer dizer, você simplifica as suas ideias, né, e concentra-se no seu argumento apenas para passar uma determinada ideia, embora você possa fazer isso fora do ambiente acadêmico, no ambiente acadêmico, se você faz um trabalho de conclusão de curso, né, um artigo, uma tese, uma dissertação, em que você faz um panfleto, ela não vai para frente, ela não vai ser aprovada, né, você vai ter problemas com o seu orientador e assim por diante. Se alguém faz panfleto no artigo, na tese, está fazendo isso errado. Não quero dizer que não exista, mas está fazendo isso errado. O sistema acadêmico está, né, vazando em alguns pontos aí. Então, acho que isso é importante a gente considerar. E daí, portanto, eu vou voltar e vou retomar o fato, né, da formação dos pesquisadores que analisaram, que produziram esse livro. Volto ao assunto da questão da barreira da língua. Né? Nenhum dos dois pesquisadores é fluente em tcheco. E aí as traduções que eles fazem são baseadas em uma outra pessoa, que conhece de forma mais aprofundada a língua. Tradução não é um negócio tão simples, não é um negócio tão objetivo. Existe o risco de que na tradução eu acabe reforçando determinadas coisas, enfraquecendo outras coisas de acordo com a minha visão de mundo? Existe. Qual que é a garantia do leitor de que esse impulso dos autores foi controlado? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida por eles, né? Outra questão, ainda dentro dessa grande pergunta sobre a confiabilidade do livro e da documentação que eles levantam. O padrão jornalístico de produção do conhecimento que está colocado ali. Nenhum dos dois autores é historiador, nenhum dos dois tem treinamento nessa área. Quer dizer, isso quer dizer que necessariamente um jornalista não pode fazer um bom material em história? Não, não quer dizer. Quer dizer que um jornalista que vai fazer um bom material em história é alguém que vai atrás, que vai conhecer, que vai levantar, que vai se formar para poder fazer um trabalho como esse. Do mesmo jeito que um historiador pode fazer um trabalho jornalístico se ele respeitar as regras do ofício do jornalista, ok? Não estou aqui com nenhum preconceito em relação ao jornalista, mas a gente tem que considerar que se o jornalista não tem essa preparação histórica, se ele não considera, né, esse critério do procedimento da produção da história, ele tende a fazer uma história do jeito que ele faz jornalismo. Então, por exemplo, no jornalismo, aquilo que o jornalista mais procura, além de, lógico, dar uma informação que seja confiável, etc., é o furo. Né? O furo é aquela informação decisiva, exclusiva, que muda tudo. Então, quando quando o jornalista consegue fazer isso, ele acaba sendo muito premiado, muito festejado. De certa forma, é bastante isso que o jornalista está buscando, dar aquela informação exclusiva, decisiva, que vai mudar a visão de alguma coisa. E isso, se vocês notarem, está presente no livro. Porque o subtítulo aqui, olha, né, é o elo perdido. O que é o elo perdido? Né, na biologia evolutiva, seria aquele último ancestral comum entre os símios e os seres humanos. Então seria assim, aquilo que permitiria eu encontrar, vamos dizer assim, uma prova definitiva, né, dessa ligação. Só que na própria biologia evolutiva hoje, eu não preciso mais de elo perdido para demonstrar o raciocínio correto da teoria da evolução. Da mesma forma, na história não existe isso de furo, né? Furo jornalístico, de elo perdido, de alguma coisa que eu encontrei, agora eu encontrei alguma coisa que muda tudo, que desafia tudo, que transforma tudo. Não, isso aí tem que ser considerado no conjunto da documentação que existe, no conjunto das discussões que existem. Uma coisa que eu acho que é complicada, e aí a gente vai fazer uma análise também, estamos pensando um pouco na análise interna e na análise externa do documento, acreditar na fonte como se a fonte fosse a expressão absoluta da realidade. E isso falta um pouco, porque muitas das coisas que os autores, e depois, né, Olavo de Carvalho, Brasil Paralelo, etc., vão afirmar, são baseadas na ideia de que aquele documento que o sujeito encontrou traduz absolutamente a verdade. Gente, nunca um documento traduz absolutamente a verdade, porque o cara que está escrevendo ele está interessado na discussão, ele está interessado num determinado resultado. Deixa eu explicar. Por exemplo, o agente pode estar supervalorizando o seu trabalho para poder ganhar benefícios com isso. É
proverbial algumas até anedotas sobre como que as pessoas fingiam trabalhar, como que as pessoas exageravam as metas que elas tinham atingido e como o Estado, né, era super controlador, mas ele não tinha como checar se as pessoas tinham ou não tinham feito aquilo, ele acabava aceitando. Então tinha muito isso assim de fingir. Será que esse agente que está falando assim, olha, eu quase fiz uma revolução aqui, eu convenci o Jango a gente fazer uma revolução, será que ele não está exagerando para poder ganhar vantagem? Né? É uma coisa que eu tenho que considerar. Era típico da cultura, da malandragem desses países do bloco soviético. Então é uma coisa que deveria ser pensada, se ele não está exagerando. Ou ele pode não estar exagerando, ele pode estar sendo sincero, mas ele pode estar fazendo uma avaliação errada. Por exemplo, em 1964, o golpe lá em 31 de março, 1º de abril, ele surpreendeu completamente os agentes tchecos. Né? Eles não tinham fontes na direita. Então, será que os caras eram tão bons assim? Né? Será que eles realmente estavam em condições de influenciar? Porque espionar tudo bem, a gente sabe, né? Espionagem a gente tem até hoje. Mas será que eles realmente tinham condições de estar influenciando alguma coisa para modificar? O pesquisador não pode cair no discurso de autopromoção do STB, né, da polícia lá, do Serviço Secreto Tcheco. De repente eles escrevem os documentos em que aparece como uma espécie de James Bond tcheco, só que pode ser que eles sejam só o Johnny English tcheco. Então, né, é um cuidado a tomar. E aí tem um outro aspecto que a gente tem que considerar quanto à confiabilidade, que é o seguinte: esse pessoal só tem a documentação tcheca. Então eles acabam exagerando o papel da Tchecoslováquia, do Serviço Secreto da Tchecoslováquia, nesse contexto. Nós não temos documentação ainda suficiente para entender o peso de outros serviços secretos. Aí eles acabam exagerando. Então pode ser que a gente tivesse, por exemplo, muito mais gente da KGB no Brasil, pode ser que existam conflitos internos entre a STB e a KGB. Toda essa complexidade tem que ser levada em consideração também, para a gente não tomar isso assim, de cara como uma coisa absolutamente válida, terminativa e que muda tudo. Grande pergunta número 2. Esse material é assim tão decisivo para mudar a visão que nós temos do período? O que ele prova? Ele prova que havia espionagem socialista no Brasil durante a Guerra Fria. Olha, atenção, espionagem é um negócio feio, mas é um negócio comum. Até hoje, veja lá o próprio Obama usando a NSA para espionar a Dilma, né? O Snowden aí acabou vazando essa informação e a gente sabe que até hoje tem gente espionando. Então, provavelmente você tem espionagem russa hoje sobre o que o Bolsonaro está fazendo, mas também tem espionagem norte-americana. Bom, espionagem norte-americana não precisa, né? No caso aí. Mas certamente você tem os países espionando uns aos outros, faz parte do processo hoje. Mas na Guerra Fria era muito mais. Né? A Guerra Fria é o paraíso da espionagem. Não é à toa que é nesse período que a gente tem a maior glamorização da atividade dos espiões no cinema. O assunto é fascinante. Né? Só que aí a gente tem que ter cuidado para não pensar com o coração ou com o fígado. A gente tem que ter cuidado para não fazer aquele papel da freirinha que foi no bordel, né? Fica lá, oh meu Deus do céu, né? Achando que onde já se viu espionagem, tem Guerra Fria, tem espionagem. Onde é que já se viu fazer espionagem no Brasil? Oh, gente, isso é Guerra Fria. Guerra é um contexto que você vai ter espionagem em geral. Guerra Fria pior ainda porque você não está tendo conflitos diretos entre os envolvidos, né? E aí todo mundo espiona todo mundo porque está todo mundo vinculado a um bloco ou outro dos envolvidos nessa Guerra Fria. A documentação também diz que os políticos de esquerda foram contatados pela STB que queria influenciar esses políticos de esquerda. Mostra que os socialistas cogitavam um plano para criar ou para apoiar uma revolução comunista no Brasil. Olha, essas coisas todas não são grandes novidades. A gente não sabia quem fazia, né? A gente não tinha documentação sobre quem fazia. Só que não é coisas assim que seriam inusitadas de imaginar que estavam acontecendo. O que efetivamente esse livro, esse material não consegue provar de verdade é que havia um perigo real de revolução comunista no Brasil naquele momento. Então não dá para utilizar esse livro para justificar o golpe de 64, para legitimar ele de alguma maneira.
ok? Nós vamos continuar esse assunto. Eu acho que é um assunto bastante interessante, pelo menos para mim, pode ser que não seja interessante para mais ninguém, né? Mas eu acho que vale a pena aí fazer algumas análises pontuais desse livro, assim que a gente tiver tempo de detalhar mais a nossa leitura, a gente vai fazer. Uma coisa com certeza é analisar esse prefácio do Olavo de Carvalho, porque é assim, o rei da falácia, usando estratégias aí de espionagem, de dissuasão, de contra-informação, de falácia mesmo, para fazer a gente jogar fora tudo que a gente sabe sobre a ditadura militar e aí ficar só com esse livro, né? O que ele fala, assim, tem um trechinho que ele fala assim, olha, esse livro vale mais do que tudo que se estudou, do que tudo que se produziu sobre a ditadura até agora. Não, Olavo, não vale, não resolve, tá? Posso dizer para você com conhecimento de causa. Gente, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, fica o meu convite, o meu pedido para você se inscrever e ajudar com esse trabalho. Se você já é inscrito, muito obrigado por estar inscrito no canal. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, clique no sininho para receber notificações quando saírem os vídeos novos. Muito obrigado mesmo e até a próxima!